Ela tinha tudo o que muita gente passa a vida inteira tentando alcançar: dinheiro, influência, respeito. Mas eu descobri, tarde demais, que ela não fazia a menor ideia de quem era, de verdade, a mulher que limpava a casa dela todos os dias. Até que, em uma tarde aparentemente comum, tomada pela desconfiança e pelo orgulho, decidiu ir até a casa da empregada sem avisar ninguém. Eu vi quando ela atravessou aquele portão achando que encontraria respostas simples. Mas o que estava do outro lado daquela porta não só destruiu todas as certezas dela, como mudou para sempre a forma como ela enxergava as pessoas e a si mesma. E o mais absurdo? Aquela mulher não era a vítima. Ela era a pessoa que tinha começado tudo. Naquele instante eu pensei: acabou. Eu pensei que eu ia assistir uma tragédia que ninguém ia acreditar. Só que a vida tem um jeito cruel de virar o jogo quando a gente acha que entendeu a história. Porque o que eu vi naquele quintal naquela noite foi só o final de um caminho. E eu preciso que você entenda como a gente chegou ali, passo a passo, porque tem um segredo que só aparece no último minuto. E quando ele aparece, ele muda tudo. Agora, se você gosta de histórias emocionantes, cheias de reviravolta e verdades escondidas, se inscreve no canal agora para não perder as próximas. E faz mais uma coisa: compartilha esse vídeo com alguém que vive julgando os outros sem saber o que tem por trás da porta fechada. Porque eu prometo, essa história vai cutucar um lugar dentro de você que você nem sabia que existia. Respira fundo e vem comigo, porque eu vi tudo acontecer. Eu trabalhava há anos como prestador de serviços em casas grandes, jardinagem, manutenção, pequenos reparos. Se tem uma coisa que o tempo me ensinou é isso: luxo não revela caráter. Já vi mansões cheias de gente vazias por dentro e casas simples transbordando humanidade. Mas a casa da Helena Valverde, aquela era diferente. E não de um jeito bom. Desde a primeira vez que eu atravessei aquele portão, senti algo estranho. Era tudo grande, limpo, organizado demais. Nada fora do lugar, nada fora do controle. Mas me diz uma coisa: você já entrou num lugar tão perfeito que parece não ter espaço para erro? Pois é, aquela casa parecia não permitir falhas, nem humanas. A mansão dela parecia um museu particular. Tudo brilhava, tudo combinava, tudo tinha sido pensado para impressionar. O problema é que museu não é feito para viver, é feito para observar à distância. E ali dentro, eu sentia exatamente isso: distância. Sabe quando você entra num ambiente e sente que o ar é educado, mas não é acolhedor? Que ninguém levanta a voz, mas todo mundo anda pisando em ovos? Então, aquele frio não vinha só do ar-condicionado. Ele vinha das pessoas. Helena tinha tudo que define sucesso aos olhos do mundo. Empresa grande, nome estampado em revista, foto sorrindo em evento de gala. Mas o que mais marcava nela não era o dinheiro, era o olhar. Ela não gritava, nunca gritava. E talvez esse fosse o problema, porque quando Helena olhava para você, você entendia tudo. Era como se o olhar dissesse: não erre, porque eu estou vendo. Você já conheceu alguém assim? Que não precisa levantar a voz para te deixar tenso. E no meio daquela rotina silenciosa, existia alguém que quase ninguém enxergava. Alguém que passava pelos cômodos como se fosse parte da mobília. Nina, a empregada. Nina era o tipo de pessoa que só chama a atenção quando falta. Até lá, ela era invisível. Sempre discreta, sempre rápida, sempre correta. Ela limpava o que ninguém via. Organizada, o que ninguém queria tocar. Resolvia problemas que ninguém queria assumir. E me diz, você já percebeu como as pessoas mais sobrecarregadas quase nunca reclamam? Só que algo começou a sair do eixo. Nina começou a pedir para sair mais cedo. Uma vez, depois outra, depois de novo. Sempre com as mesmas respostas curtas, ensaiadas, quase automáticas. Coisa de casa, compromisso, é urgente. Eu vi Helena fingir normalidade, mas eu também vi a mandíbula dela travar. Porque não era sobre horário, nunca foi. Era sobre controle. Helena não suportava não saber. Não suportava sentir que algo acontecia fora do alcance dela. E quando alguém poderoso perde o controle, a desconfiança vira obsessão.
E foi aí que eu percebi Nina mudar. Ela começou a chegar diferente, o olhar mais baixo, os ombros mais tensos. Teve um dia que chegou com olheiras profundas, como quem passou a noite inteira acordada pensando. Outro dia, escondendo o punho dentro da manga. E presta atenção nisso aqui. Eu não tô dizendo que alguém bateu nela. Eu tô dizendo que eu vi um roxo. E quando você vê algo assim, você sente. O corpo entende antes da cabeça. Aquilo não combinava com Nina. Não combinava com distração. Não combinava com cansaço normal. E o pior de tudo foi quando eu percebi uma coisa simples, mas assustadora. Nina começou a olhar para os lados antes de falar, como se estivesse sempre sendo observada. E deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você viu alguém cansado, mas com medo? Porque cansaço passa, medo não. Ali, naquele momento, eu entendi que Nina não estava só exausta. Ela estava escondendo alguma coisa. E qualquer coisa que faça uma pessoa viver assim, nunca é pequena. Teve uma manhã que ficou gravada na minha cabeça. Eu estava trocando um registro no jardim, mãos sujas de terra, cabeça baixa, quando ouvi Helena chamar Nina na sala. A voz dela era calma, educada, controlada, mas eu já conhecia aquele tom. Não era gentileza, era vigilância. Nina, você tem saído cedo demais. Aconteceu alguma coisa? Você já reparou como algumas perguntas não querem respostas? Elas querem reação. E a reação veio. Eu ouvi Nina responder baixinho, quase sem ar, como se cada palavra precisasse passar por um filtro invisível antes de sair. Não, dona Helena, é coisa minha. O silêncio que veio depois durou pouco, mas pesou como uma tonelada. Coisa sua? Helena repetiu. E eu juro, dava para ouvir a palavra suspeita escondida ali no meio da frase. Você está com outro trabalho? Está levando alguma coisa daqui? Ali, a conversa deixou de ser pergunta. Virou acusação. O silêncio que se instalou depois não foi normal. Foi aquele tipo de silêncio que aperta o peito, que faz o ar ficar pesado. O tipo de silêncio que grita mais alto do que qualquer discussão. Nina demorou 1 segundo a mais do que devia. E quando respondeu, a voz saiu quebrada. Não, eu só preciso resolver um negócio. Aquilo não convenceu ninguém, muito menos Helena. Eu vi ela respirar fundo, como quem segura a própria irritação para não perder o controle. Mas o que realmente me arrepiou foi outra coisa. Da fresta da porta, eu vi Nina apertar os próprios dedos com força. Não era nervosismo comum. Era como se ela estivesse segurando algo por dentro, algo prestes a explodir. Você já viu alguém tentando se manter inteiro enquanto tudo por dentro está desmoronando? Naquele instante, eu soube. Nina não estava mentindo por mal. Ela estava mentindo por necessidade. Mais tarde, quando ela saiu apressada, quase correndo, eu vi Helena ficar parada na janela, imóvel, observando. Não era curiosidade, era cálculo. Ela parecia medir tudo: a velocidade dos passos, o caminho que Nina escolheu, o tempo que levaria para desaparecer da vista. E ali, com um frio subindo pela espinha, eu pensei uma frase que nunca mais me abandonou. Isso vai dar ruim. Porque quando uma pessoa poderosa começa a investigar alguém simples, não existe equilíbrio, não existe justiça. Só existe medo de um lado e controle do outro. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas histórias você já viu começarem assim, com um detalhe pequeno que todo mundo resolveu ignorar? Porque esse foi o primeiro sinal. E quase ninguém levou a sério. Eu sei exatamente o que você está pensando agora. Você seguiu por quê? E talvez a pergunta certa não seja por quê, mas como eu não seguiria? Eu segui porque algo dentro de mim não encaixava. Porque quando você vê uma pessoa mudar daquele jeito, você sente. E no fundo, eu tinha medo. Medo de que a Helena, com todo aquele poder e desconfiança crescendo, fizesse uma besteira sem volta. No fim da tarde, quando Nina saiu com a bolsa pendurada no ombro, cabeça baixa e passos apressados, eu esperei alguns minutos. Não fui atrás de imediato. Dei tempo. Respirei fundo. E só então segui, mantendo distância como quem sabe que está atravessando uma linha invisível. Ela pegou o ônibus. Não carro, não aplicativo. Ônibus. Desceu em um bairro que Helena jamais pisaria sem escolta, sem segurança,
sem sensação de controle. As ruas eram estreitas, mal iluminadas, cheias de casas grudadas umas nas outras. E Nina andava rápido, rápido demais, como se estivesse tentando chegar antes que algo acontecesse. Você já viu alguém caminhar como se estivesse atrasado para a própria vida? Ela parou em frente a uma casa pequena, portão torto, parede manchada, nenhum sinal de conforto. Antes de entrar, fez uma coisa que fez meu estômago gelar. Olhou para os dois lados da rua. Não foi distração, foi conferência, como quem precisa ter certeza absoluta de que não está sendo seguida. Naquele momento, eu quase voltei, mas fiquei. Me posicionei do outro lado da rua, fingindo mexer no celular, como se fosse só mais alguém esperando o tempo passar. Vi Nina entrar. A luz da casa acendeu. E então, eu ouvi. Não foi grito. Não foi briga aberta. Foi pior. Era uma discussão baixa, contida, abafada. Aquele tom que você reconhece na hora. O tom de quem está tentando não assustar alguém e, mesmo assim, não consegue esconder o tremor na voz. Você já percebeu como o medo fala mesmo quando a gente tenta sussurrar? Eu não consegui ouvir tudo. As palavras vinham cortadas, fragmentadas. Mas uma frase, uma única frase, atravessou o silêncio e se cravou na minha cabeça como uma âncora. Se você abrir essa porta para alguém, eles levam ele de mim. Eu congelei. Levam quem? Do que ela está falando? Quem é ele? Naquele instante, tudo o que eu achava que sabia sobre Nina caiu por terra. Aquilo não tinha cheiro de roubo, não tinha cara de mentira por interesse. Aquilo cheirava a desespero. E agora eu quero te perguntar uma coisa, e responde com sinceridade, tá? Você já julgou alguém por algo que parecia suspeito e depois descobriu que era dor disfarçada de silêncio? Escreve aí nos comentários. Eu já julguei, ou eu já fui julgado. Porque essa parte aqui, ela pega fundo em quem já esteve dos dois lados. Eu voltei para casa naquela noite com um nó preso no peito que não desatava, e com uma certeza pesada demais para ignorar. Helena estava olhando para o lugar errado. O problema não era roubo, não era outro emprego, não era desleixo, era algo muito maior. Algo que fazia uma pessoa viver olhando por cima do ombro. Algo que, se viesse à tona do jeito errado, podia destruir mais de uma vida. E aquilo estava só começando. Depois daquele dia, algo virou dentro da Helena. Não foi de uma vez. Foi aos poucos. Silencioso, mas constante. Ela começou a perguntar mais, a observar mais, a comentar de um jeito que parecia casual, quase inocente. Mas não era. Você já percebeu quando alguém finge desinteresse, mas está tentando controlar cada detalhe? Ela saiu que horas? Ela voltou quando? Vocês notaram alguém ligando para ela? As perguntas vinham soltas, espalhadas ao longo do dia, como quem joga uma rede invisível. E cada resposta parecia alimentar ainda mais a inquietação dela. A casa, que já era fria, ficou pesada. O ar parecia mais denso. As conversas ficaram mais curtas. Até os passos ecoavam diferente. E no meio disso tudo, Nina continuava trabalhando. Mas agora parecia um fantasma tentando não ser notado. Andava devagar demais. Falava baixo demais. Como se qualquer som pudesse chamar uma atenção que ela não podia ter. Mas teve um dia específico, em que tudo saiu do que ainda dava para chamar de normal. Eu cheguei mais cedo que o habitual e encontrei Nina na área de serviço. Parada, imóvel, olhando para o nada. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados. Não era cansaço, era choro contido. Você já viu alguém chorar em silêncio para ninguém perceber? Eu perguntei quase num sussurro. Tá tudo bem? Ela virou devagar, tentou sorrir, mas era aquele sorriso torto, frágil, que parece mais um pedido de desculpa do que um sorriso de verdade. Tá sim. Naquele instante, o celular dela vibrou, e eu vi o mundo dela desabar em segundos. Ela olhou para a tela, e o rosto mudou completamente. Foi como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos pés dela. Os ombros caíram. A respiração falhou. Sem dizer uma palavra, ela guardou o celular com pressa. Respirou fundo, como quem tenta se recompor à força, e caminhou até Helena. Eu já sabia o que vinha. Nina pediu para sair mais cedo. De novo, a voz baixa, quase implorando.
Helena ficou parada por um segundo longo demais, e então disse, seca, não. Foi como se o tempo congelasse. Nina travou, o corpo inteiro. Hoje você não sai mais cedo, hoje você fica até o fim. Nina engoliu seco. Eu vi as mãos dela tremerem de verdade, sem controle. Vi o desespero tentando não escapar pelos olhos. E naquele momento algo ficou claro para mim, e talvez para você também, se estiver prestando atenção. Nina não estava pedindo um favor. Ela estava tentando impedir que alguma coisa acontecesse. E aqui vai a pergunta que não quer calar. O que faz alguém tremer assim? Só por ouvir um não? Porque quando Helena diz não, ela acredita que tudo termina ali. Mas ela não imagina que, do outro lado, existe alguém pronto para dizer sim. E esse sim não tem nada de humano. Naquela noite, eu já estava guardando minhas ferramentas, pronto para ir embora, quando vi Helena pegar a chave do carro, sozinha, sem motorista, sem segurança, sem ninguém para dizer, talvez não seja uma boa ideia. Ela passou por mim e nem me viu. O olhar estava distante, duro, focado demais. Você já viu o rosto de alguém no instante em que decide fazer algo sem volta? Pois é, aquela expressão não era curiosidade, era decisão perigosa. Na mesma hora eu pensei, ela vai lá. E não deu nem tempo de fingir surpresa. Helena saiu com o carro e eu fiquei parado por um segundo, tentando ignorar aquele aperto no peito. Mas alguma coisa dentro de mim gritava. Gritava que aquilo não ia terminar bem. Então eu fiz o que não devia e fui atrás. Vi a mansão ficar para trás pelo retrovisor. As ruas largas deram lugar a vias estreitas. A iluminação mudou. O silêncio mudou. O carro dela destoava de tudo ao redor, como um corpo estranho invadindo um lugar que não aceitava visitas daquele tipo. Quando Helena estacionou perto da casa pequena, meu estômago embrulhou. Não sei explicar direito, mas foi uma vergonha estranha. Como se eu estivesse assistindo um predador atravessar um território que não era dele. Você já sentiu isso? Aquela sensação de alguém não devia estar aqui? Helena desceu, ajeitou a postura e bateu no portão. Nada. Bateu de novo. Mais forte. Até que a porta se abriu. E eu vi Nina. Ela estava na entrada, meio escondida atrás da porta. Quando reconheceu Helena, o rosto dela simplesmente apagou. Foi como se tivesse recebido a notícia que mais temia. Como se aquele momento já estivesse escrito havia dias. Dona Helena? Helena respondeu com aquela calma afiada que corta mais do que grito. Eu vim conhecer o motivo das suas saídas. Nina tentou fechar a porta. Um movimento rápido, quase instintivo. Mas Helena colocou o pé. Sim, eu vi. O pé segurando a porta aberta. Ali, qualquer dúvida acabou. Eu só quero conversar. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando alguém diz, eu só quero conversar com esse tom, você acredita? Porque eu não acreditei. Quando uma pessoa poderosa fala assim, ela não quer diálogo. Ela quer controle. Nina olhou para os lados, desesperada, como se procurasse alguém, como se esperasse uma ajuda que não vinha. Um vizinho, um milagre, qualquer coisa. Mas não veio nada. Então, derrotada, ela abriu passagem. Helena entrou. Eu fiquei do lado de fora, o coração batendo forte demais, e me aproximei do muro. E foi aí que eu ouvi um barulho seco lá dentro, como algo sendo derrubado. E logo depois, uma voz masculina, rouca, irritada. Uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, mas que fez o ar ficar pesado na hora. Quem é essa? Naquele instante, tudo se encaixou. Nina não estava escondendo uma vida dupla, não estava escondendo erro, não estava escondendo vergonha. Nina estava escondendo uma ameaça. E Helena, sem perceber, tinha acabado de entrar exatamente onde não devia. A voz veio de dentro da casa. Grave, grossa, carregada de impaciência. E eu vi algo que quase nunca acontece. Helena travou. Só por meio segundo. Mas travou. Você já viu uma pessoa poderosa perder o equilíbrio por um instante e tentar fingir que nada aconteceu? Foi exatamente isso. Nina respondeu rápido demais, quase tropeçando nas próprias palavras. É só uma visita. Por favor, fica calmo. Aquele fica calmo não era pedido. Era medo puro. Helena deu um passo à frente, tentando recuperar o controle do ambiente,
como quem se recusa a perder espaço. Eu sou a empregadora dela, e eu quero entender o que está acontecendo aqui. Mas naquele instante, já não importava quem ela era lá fora. O homem apareceu na sala, alto, camisa amarrotada, ombros largos demais para aquele espaço pequeno. O tipo de presença que ocupa o ambiente sem pedir licença. O olhar não era curioso, era avaliador. E quando ele olhou para Helena, eu senti o arrepio subir. Era como se estivesse calculando quanto ela valia. Não como pessoa, como coisa. Empregadora? Ele riu. Um riso curto, torto, desconfortável. Então você deve ser rica. Interessante. Nina se colocou no meio dos dois, quase sem perceber, como uma parede frágil, tentando segurar algo grande demais. Você já viu alguém tentar proteger dois mundos ao mesmo tempo, sabendo que qualquer movimento errado pode destruir tudo? Helena, visivelmente incomodada, perguntou: "Quem é você?" A pergunta saiu firme, mas havia tensão ali. E a resposta veio simples demais para o impacto que causou. Um nome curto, seco, direto. Eu sou o Dário. Na mesma hora, eu senti meu estômago cair. Nina empalideceu, literalmente. E eu lembrei de conversas soltas que já tinha ouvido. Comentários baixos no bairro. Gente dizendo para não mexer com certos nomes. Eu já tinha ouvido aquele nome antes. E nunca em história boa. Você acredita que um nome pode carregar um aviso? Ali, naquele segundo, eu entendi que aquele homem não estava ali por acaso. Ele não era visita. Ele não era detalhe. Ele era o centro do problema. E é aqui que eu preciso falar direto com você agora. Se você chegou até esse ponto da história, se inscreve no canal agora. De verdade. Porque o que acontece a partir daqui muda completamente o jogo. Ativa o sininho também, porque você vai querer estar aqui quando o Dário tentar virar essa história a favor dele. E quando a Helena, do jeito mais inesperado possível, perceber que entrou em algo muito maior do que imagina. Agora volta comigo, porque naquele momento, ali naquela sala pequena, Helena ainda achava que estava no controle. E foi exatamente aí que ela mais se enganou. Eu fiquei ali, do lado de fora, ouvindo tudo. O coração parecia uma sirene. Dário começou a falar com um tom doce demais, o que é sempre pior. Dona Helena, né? Que honra! A Nina fala muito bem da senhora. Nina arregalou os olhos, como se aquilo fosse mentira. Porque era. Nina não falava de nada. Nina não falava de ninguém. Nina só sobrevivia. Helena disse: "Eu só vim entender por que ela anda faltando." Dário deu um passo, aproximando. "Ela anda ocupada. A família dela precisa." Helena franziu a testa. "Família? Ela mora sozinha." Nina respirou fundo. E eu ouvi ela sussurrar, quase quebrando: "Eu não moro sozinha." E aí veio o som que mudou tudo. Um barulhinho de criança. Um resmungo. Um choro contido. Como se alguém tentasse chorar baixo para não ser ouvido. Helena ficou imóvel. "Tem uma criança aqui?" Dário riu de novo, só que sem humor. "Tem, mas isso não é problema seu." E Helena, no impulso, respondeu: "É problema sim, se ela estiver em perigo." Quando ela falou perigo, eu vi Nina fechar os olhos, como se soubesse que aquela palavra ia acender uma bomba. Dário virou o rosto devagar e encarou Nina. "Você contou para ela?" Nina balançou a cabeça desesperada. "Não, eu não contei nada." Dário apertou a mandíbula. "Então por que ela está falando de perigo?" Helena tentou intervir. "Eu posso ajudar. Dário cortou. "Você não ajuda nada. Você complica." E eu juro, naquele instante, eu vi a Helena perceber que entrou num território onde o dinheiro não manda. Mas já era tarde. Porque do fundo do corredor, uma voz fraca chamou: "Nina." E a Nina respondeu com a voz rasgada: "Eu tô aqui, meu amor. Meu amor. Não era meu filho. Não era meu sobrinho. Era meu amor." E eu senti, tinha uma história inteira escondida ali. E a Helena, do jeito mais cruel, tinha arrebentado a porta dessa história. Eu precisava ver. Eu sei que é errado, mas eu precisava entender. Eu dei a volta, achei uma fresta na lateral do quintal, e por ali eu vi um pedaço do corredor. E eu vi a criança. Era um menino pequeno, magro, com os olhos enormes. Ele estava com uma camiseta grande demais, como se fosse roupa emprestada. E quando ele viu a Helena, ele travou.
Não por timidez, por instinto. Ele se escondeu atrás da Nina e agarrou a cintura dela com força, como quem agarra a única coisa segura do mundo. E Helena, que até então parecia feita de ferro, baixou o tom. Oi, como você chama? O menino não respondeu. Só apertou Nina. Dário apareceu atrás, como sombra, e disse: Ele não fala com estranhos. Helena olhou para Nina e perguntou: Esse menino é seu? Nina demorou. Demorou demais. A resposta não veio. E essa demora disse tudo. Dário respondeu por ela: Ele é uma responsabilidade. A palavra responsabilidade saiu com desprezo, como se criança fosse um peso, não vida. Helena ficou séria. Isso não está certo. E Dário, você não sabe o que é certo aqui. Nina tremia. Eu via, eu sentia, e eu comecei a entender a verdade. Nina não pedia para sair cedo por escolha. Ela pedia para sair cedo porque alguém controlava o relógio dela. E agora eu quero que você me diga uma coisa nos comentários, porque isso aqui divide muita gente. Se você visse uma criança com medo dentro de uma casa e percebesse que tem algo errado, você chamaria ajuda mesmo correndo risco? Escreve: eu chamaria ou eu teria medo. Sem julgamento, só verdade. Porque foi exatamente essa decisão que mudou tudo. Helena tentou falar de novo. Eu vou chamar alguém. Conselho tutelar, polícia, o que for. Nina quase caiu. Não, por favor, não. Dário deu um passo à frente, sorriso torto. Isso, chama. Aí eu conto para todo mundo o que eu sei sobre você. Helena travou. Como assim? Dário inclinou a cabeça, como quem saboreia a ameaça. Dona Helena Valverde, a senhora acha mesmo que a senhora nasceu rica? A senhora acha que ninguém lembra de onde a senhora veio? Eu vi a Helena perder o ar por um segundo. E aí ela respondeu com um fio de voz. Você tá blefando. Dário abriu uma carteira velha e puxou um papel amassado. Eu não blefo, eu guardo. Eu não vi o papel direito, mas eu vi a reação dela. O rosto dela ficou pálido como parede. Nina olhou também, e os olhos dela se encheram de lágrimas na hora. Helena deu um passo para trás. Isso não existe mais. Dário riu. Existe sim, e a senhora vai fazer o que eu quero. Ou isso aqui vira manchete. A casa ficou quieta. O menino apertou Nina, e eu entendi. Dário não era só uma ameaça para Nina. Ele era uma ameaça para Helena também. E naquele instante eu soube. Essa história não era rica e empregada. Era muito maior. Era uma teia. E alguém estava puxando os fios. Depois daquele encontro, Helena saiu da casa como se estivesse saindo de um incêndio. Andando rápido, sem olhar para o lado, tentando respirar. Eu segui de longe. Vi ela entrar no carro com as mãos tremendo no volante. Vi ela bater a porta forte demais. Vi ela ficar alguns segundos parada antes de ligar, como se estivesse lutando com a própria cabeça. No dia seguinte, a Helena mudou o tom com a Nina. Foi como se ela tivesse visto um fantasma e agora respeitasse a assombração. Ela chamou Nina no canto e disse: Baixo, eu preciso conversar com você. A sós. Nina congelou. Eu tô trabalhando. Hoje não. Eu preciso agora. Eu vi Nina olhar para os lados, como quem procura saída. E eu vi ela dizer: tudo bem. Elas foram para o escritório. A porta fechou. Mas eu estava no corredor e eu ouvi pedaços. Helena. Aquele menino. Quem é ele? Nina. Eu não posso falar. Helena. Você pode. Você só acha que não pode. Nina. Ele vai machucar a gente. A voz da Nina quebrou. Helena ficou em silêncio um tempo. E então falou algo que me arrepiou. Ele já te machucou antes, Nina? Nina chorou. E a resposta veio sem palavra. Veio no silêncio pesado. Helena mais baixa. Eu sei como é. Essa frase me pegou. Porque ali eu entendi. Helena não era só uma mulher fria. Ela carregava um passado que ela trancou a 7 chaves. E agora eu quero que você comente uma coisa. Porque eu preciso te ouvir. Você acredita que uma pessoa fria pode estar só, sobrevivendo por dentro? Comenta. Sim, é defesa. Ou não, é escolha. Porque o que eu descobri depois me fez repensar tudo. Eu não gosto de me meter na vida dos outros. Mas tem situações em que você olha para o lado e percebe. Se ninguém fizer nada, alguém vai pagar caro.
Eu vi Helena sair do escritório com os olhos vermelhos. Não de choro aberto, mas de raiva contida. Ela me chamou. Sim, eu, o cara da manutenção. Você tem carro? Eu respondi. Tenho. Ela respirou fundo. Eu preciso que você faça uma coisa e eu vou te pagar bem. Eu disse. Não é sobre dinheiro. O que é? Helena olhou ao redor e falou baixo. Eu preciso ir até a casa da Nina de novo, mas não sozinha. E eu preciso de alguém que veja, alguém que possa dizer depois o que aconteceu. Eu senti o frio subir na espinha. Você tá com medo? Ela respondeu. Eu tô. E eu mereço estar, mas não posso recuar. Naquele dia, eu percebi que Helena tinha cruzado uma linha sem querer, e agora, ou ela consertava, ou ela destruía mais ainda. E eu fui. Não como herói. Eu fui como alguém que não queria viver com a culpa de ter ignorado um pedido de socorro. A gente foi no fim da tarde. Helena levou documentos, levou envelope, levou um plano. E eu fui com uma certeza. Aquele Dário não ia aceitar perder controle. Quando chegamos, a casa estava com a luz apagada. O portão estava encostado, como se alguém tivesse saído correndo. Helena chamou. Nina. Nada. Eu olhei para Helena e disse, isso tá errado. Ela respirou fundo e empurrou o portão devagar. A gente entrou. E foi aí que eu ouvi o som de passos no quintal. Rápidos, muitos. Eu segurei o braço da Helena e sussurrei. Volta pro carro. Mas ela não voltou. A lanterna acendeu, de algum lugar, e varreu a gente. E a voz do Dário veio como veneno. Olha só, a senhora voltou. E trouxe companhia. Helena tentou manter firmeza. Eu vim buscar a Nina e o menino. Isso acabou. Dário riu. Acabou? Nada acaba quando eu digo que não acabou. Eu ouvi um chorinho dentro da casa. E eu ouvi Nina num tom desesperado. Dário, por favor. Eu não vi Nina de cara. Era como se ela estivesse escondida. Helena deu um passo. Solta eles. Dário respondeu. Solto. Se você assinar. Assinar o quê? E ele levantou um papel. Uma transferência, um acordo, uma confissão. Você escolhe. Helena ficou pálida. Isso é extorsão. Dário. Isso é a vida real. E foi aí que ele disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Você vai pagar pelo que você tentou esquecer. A Helena respirou fundo e eu vi a mão dela tremer. Mas ela não recuou. Só que o pior ainda estava guardado, porque naquele momento a porta da casa abriu com violência e o menino apareceu correndo para o quintal. E eu vi ele gritar desesperado para Nina. Mãe! A palavra bateu em mim como soco. Mãe! A Nina era a mãe. E eu vi Helena olhar para o menino, como se tivesse levado um choque, porque o rosto daquele menino tinha algo que parecia familiar. O menino correu até Nina e abraçou ela com força, chorando. E Helena ficou parada, olhando como se o mundo estivesse se reorganizando na cabeça dela. Dário, percebendo, fez questão de piorar. Bonito, né? Família. Coisa que você nunca soube cuidar. Helena encarou o menino e perguntou com a voz falhando. Qual é o nome dele? Nina hesitou, mas o menino respondeu sozinho com a voz trêmula. Ícaro. Helena fechou os olhos por um segundo. E eu vi ela quase perder as pernas. Ícaro. Eu não sabia o motivo, mas eu senti. Esse nome tinha peso. Dário sorriu como quem ganhou. Viu? Você lembra. Helena abriu os olhos com raiva. Do que você está falando? Dário apontou para o menino. Você acha que ele apareceu do nada? Você acha que a Nina virou mãe por milagre? Nina gritou. Cala a boca. O grito saiu rasgando tudo. O menino se assustou. E Nina abraçou ele ainda mais. Helena olhou para Nina e eu vi um pedido silencioso. Me diz a verdade. E agora eu quero que você comente, porque esse ponto é onde muita gente se quebra. Se você pudesse voltar no tempo e corrigir uma escolha que afetou outra vida, você teria coragem? Comenta. Eu teria ou eu não sei. Porque a verdade, quando apareceu, foi como derrubar um prédio inteiro de uma vez. Eu vou te contar exatamente como terminou, porque eu prometi desde o começo que eu ia revelar. Mas eu precisava que você chegasse aqui entendendo cada camada. Naquele quintal, com a lanterna cortando a noite, Helena finalmente falou o que ela nunca falava. A verdade com a própria voz. Ela olhou para o Dário e disse, firme,
mas chorando por dentro. Eu sei o que você quer. Você quer me punir. Você quer me usar. Mas você não vai encostar neles. Dário riu. E vai fazer o quê? Vai comprar coragem? Helena respondeu. Não, eu vou pagar o que eu devo, do jeito certo. Ela se virou para Nina e eu vi os olhos dela brilharem. Nina, eu não sabia que era você. Nina travou. Helena continuou. Eu não sabia que você era a pessoa que eu abandonei sem perceber que estava destruindo uma vida. Eu fiquei sem ar. Dário gritou. Fala, fala logo. E Helena falou. Anos atrás, antes da fama, antes da empresa, antes do sobrenome em revista, Helena teve uma fase que ela apagou do mundo. Ela se envolveu com gente errada, fez escolhas erradas, fugiu de um lugar para sobreviver. E no meio disso, ela cruzou com uma jovem, uma adolescente, que trabalhava em um lugar onde ninguém era visto como pessoa. Essa jovem era Nina. Nina, naquela época, tinha outro nome, outra história, outro sonho. E Helena prometeu ajudar, prometeu tirar Nina daquele lugar. Mas no dia em que Helena subiu na vida, ela cortou o passado como se corta uma corda. Ela se salvou e deixou Nina para trás. Nina tentou seguir, tentou reconstruir, mas o mundo não deixa fácil. E o Dário apareceu, se aproveitou, cercou, controlou. Só que o pior não era isso. O pior era o Ícaro, porque o Ícaro não era responsabilidade do Dário, não era acidente da Nina. Ícaro era a prova viva de uma coisa que Helena tentou esquecer, o dia em que ela decidiu não olhar para trás. Eu vi Nina chorar, mas não foi choro de fraqueza, foi choro de anos acumulados. Você sumiu, Nina disse com a voz baixa e quebrada. Você sumiu e eu fiquei com o inferno nas mãos. Helena deu um passo. Eu não soube, eu tive medo. Nina olhou para ela e eu juro, tinha uma mistura de ódio e alívio no mesmo olhar. Dário, percebendo que estava perdendo o controle, tentou avançar. E foi aí que aconteceu a cena que eu descrevi no começo. A Helena ajoelhou na lama. Não por humilhação, por escolha. Ela ajoelhou e disse, eu faço o que você quiser comigo, mas você não toca neles. Você quer dinheiro? Eu dou. Você quer minha imagem? Eu destruo. Você quer meu nome no chão? Eu jogo. Mas você não toca neles. Eu vi o Dário hesitar, porque a chantagem vive do medo. E quando o medo acaba, a chantagem perde a força. E eu fiz a única coisa que eu podia fazer sem virar alvo. Eu liguei. Não vou te dar detalhe técnico nem nada perigoso. Só vou te dizer. Eu chamei ajuda do jeito certo. E dessa vez, a história não foi engolida pelo silêncio. Dário tentou correr. Não conseguiu. E naquela noite, quando tudo acalmou, eu vi Helena sentada no degrau da porta, com Nina e Ícaro dentro da casa, finalmente respirando. Helena olhou para mim e disse a frase que fechou tudo. Eu passei a vida inteira construindo um império, para não encarar o que eu destruí. Hoje, eu vou reconstruir do jeito certo. E ela fez. Não com postagem, não com discurso bonito, com presença. Nina saiu daquela casa, Ícaro ganhou segurança. E Helena perdeu uma máscara e ganhou uma alma. E eu, que vi tudo, aprendi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Às vezes, o vilão da história é só alguém que teve medo demais de sentir. E às vezes, a pessoa mais invisível é a que carrega o peso do mundo. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias assim. Se inscreve agora e ativa o sininho, porque a próxima história que eu vou contar tem uma reviravolta ainda mais absurda. E você não vai querer ficar de fora. Compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje, de verdade. Às vezes, uma história muda o dia de uma pessoa. E eu quero te pedir mais uma coisa relacionada ao tema. Comenta aqui embaixo. Qual foi o momento em que você percebeu que a verdade era maior do que patroa e empregada? E comenta também. Você acha que a Helena merecia uma segunda chance? Sim ou não? Eu vou ler e responder o máximo que eu conseguir. Obrigado por ficar comigo até o fim. Porque quem fica até o fim sempre descobre o que os outros ignoram. E agora, tem uma história aparecendo na tela. É só clicar para assistir agora.